E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, como preferir. Eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente refletir um pouco na palavra de Deus, amém? Hoje eu quero trazer uma palavra com o título Pequenos Pecados, Grandes Derrotas. Nós, povo brasileiro, nós temos duas falhas muito significativas na nossa vida. Deixa eu arrumar a tela aqui. Aí, beleza. Uma delas é a gente achar que o pecado, quando ele é um pecado grave, ele é mais significativo do que o pecado pequeno. Pode até ser no sentido de uma consequência. Se você mata uma pessoa, você vai ter uma consequência. Se você mata, se você adultera, você rouba, você vai ter uma consequência. Já se você assiste uma pornografia, se você fala uma mentira, você vai ter outras, né, diante dos homens, porque teoricamente os pecados pequenos ninguém fica sabendo, ou se ficar dá muito pouco problema. Então essa é uma das falhas que nós temos, que a nossa cultura nos ensina, que os pecados grandes, eles é que são perniciosos, eles é que trazem grande mal. Existem até aquelas pessoas que acreditam que o pecado é que leva para o inferno, o pecado grande. Quando na verdade a Bíblia nos ensina que o que leva a pessoa para o inferno é não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, é não se arrepender dos seus pecados e não pôr a vida em ordem com a palavra de Deus. Porque a salvação não vem pelas obras, mas vem pela graça. E quando somos salvos, praticamos boas obras. Então esse é um dos fatores, né? Um dos problemas da nossa cultura, que nós acreditamos que o pecado grande ele é prejudicial, o pequeno ele não é prejudicial. Uma outra problema que existe na nossa cultura é que nós acreditamos o quê? Que como estamos na era da graça, que estamos no pacto da graça, que estamos na nova aliança, que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, que Jesus ele já fez todo o sacrifício e de fato fez. Nós não precisamos estar confessando os nossos pecados, nós não precisamos estar chorando pelos nossos pecados. Muitas pessoas aqui que me ouvem hoje, se eu perguntar, você chorou pelo seu pecado essa semana? Você aí se entristeceu? Ficou horas lá diante de Deus confessando? Vai falar que não. Ah, por que não? Porque Jesus já perdoou, é só pedir perdão. Então nós achamos que podemos fazer qualquer coisa porque Jesus já pagou o preço dos nossos pecados presentes, passados e futuros. Então não há necessidade de confessar. Quando a Bíblia ela nos ensina ao contrário. Você vai ver o profeta chamando pessoa lá no Antigo Testamento. Chorem, saiam os ministros do altar, saiam o noivo da sua recâmara. Promulguem um jejum, chorem os sacerdotes, rasguem os seus corações, não as suas vestes. Um outro profeta, vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Aí alguém vai falar, mas isso era no Antigo Testamento, Jesus não tinha morrido. Mas no Novo Testamento nós vamos ver Tiago falando a mesma coisa que os profetas. Chorem, lamentem pelos seus pecados. Porque os pecados grandes ou pequenos, eles minam o nosso relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam agir, nem surdos seus ouvidos para que não possam ouvir, mas os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe essa palavra? Pequenos pecados, grandes derrotas. Porque às vezes o cristão ele vive uma vida derrotada, uma vida de perdedor. E quando eu estou falando derrota, eu estou falando derrota mesmo. Não aquela derrota, luta, sinônimos de lutas. Mas tem cristãos que vivem um casamento derrotado. Tem cristãos que vivem ministros de Deus que não produzem frutos. Tem pastores que não produzem frutos, não ganham uma alma, não santificam uma pessoa. Tem pessoas que pregam e não há poder de Deus. Existem igrejas que não há poder de Deus nelas, que não há unção, fica lá os ministros de louvor tentando chamar o povo, chamar para ver se emociona o povo e nada, fica os pregadores falam e Deus não opera, vai aquela pessoa orar, aquela oração maçante, que nada flui,
Não é aquele negócio chato que ora e não acontece nada. Aí vai aqueles evangelistas que pregam que é pela unção que Deus opera. Aí eles oram, deu para Deus curar uma pessoa, para libertar, Deus não liberta nada, porque não está operando. Aí vão e dizem, a pessoa não tinha fé. Mas muitos deles acabaram de dizer que é pela unção, que é pelo dom que eles têm, mas como não acontece, profetas que profetizam que vai acontecer coisas, aí não acontece aquilo que ele profetizou, aí vem com aquela conversa fiada, a igreja não se posicionou. Como a gente vê muito disso. Quando na verdade são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. São aqueles pecados pequenos. Por isso que Salomão diz, apanhai as raposinhas que destroem a nossa vinha, porque a nossa vinha está em flor. A nossa vida, vamos dizer assim, que seja uma vinha que está em flor para produzir frutos, e raposinhas pequenas vêm lá danificar. É isso que ele está dizendo, está lá a vinha em flor, e a raposinha, eu não sei como a raposa danificava uma vinha. Porque até onde eu sei, raposa é um animal carnívoro. Carnívoro, me perdoe por assassinar o português aqui. Mas enfim, a questão é que destruía. E ele diz, apanhai as raposas, as raposinhas que danificam a nossa vinha. As raposinhas, as pequenas coisas, aquele pecadinho pequenininho que é cometido em oculto, ele é cometido diante de um Deus santo. Então, muitas vezes nós falamos, eu não preciso chorar, eu não preciso me arrepender porque eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, eu não pratiquei pedofilia, eu não pratiquei homossexualismo, mas pratico pornografia. Ah, mas eu não vejo pornografia, mas abre lá no Instagram e vê alguma coisinha errada ali, de sensualidade. O cara olha uma mulher na rua de roupa colada, não pode ver uma mulher de roupa colada que está olhando. A mulher sai de casa, coloca uma roupa colada sabendo que os homens vão olhar, que os homens vão ter desejo, e mesmo assim colocam. Vê coisas, como eu já falei ali no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Pensamentos impuros, pensamentos de prostituição, pensamentos de adultério, pensamentos de violência, rancor, mágoa dentro do coração, alguém que fez algo lá há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, mas eu não libero perdão, estou com aquela mágoa, aquele ódio no coração, sonegação de impostos, não pagar as pessoas em dias, não pagar funcionários. Olha, eu citei vários pecados aqui. Preguiça, Deus eterno, a preguiça, ela é um pecado que precisa ser trabalhado na nossa geração. Porque a geração preguiçosa é a nossa, porque temos tudo na mão, as pessoas têm carro para ir tudo quanto é lugar, quem não tem carro, mas tem o Uber, que é fácil, temos as redes sociais que nos dá tudo na mão, e com isso se torna uma geração de gente preguiçosa. Pede um lanche, vem na porta da casa, e o povo se torna preguiçoso e traz isso para o reino de Deus. Falta de oração, a Bíblia diz que o Senhor, o profeta Samuel fala, que o Senhor me livre de pecar contra o Senhor, por não interceder por vós. Não orar é um pecado. Não ler a palavra é um pecado. Cara, eu acho um absurdo cristãos que não conhecem a Bíblia, cristãos que não leem a palavra. Gente morreu, foi para a fogueira para traduzir a Bíblia, numa época que era preguiçoso, para cristãos hoje não ler. Quando a Bíblia diz lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Quando a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, por conta de todas essas coisas pequenas, elas vão criando uma barreira entre nós e Deus, e por isso Deus não opera. Hoje nós vivemos algo parecido com a geração de Samuel. Eu vejo gente cantando, a geração de Samuel está se levantando. Eu vejo gente colocando foto de jovens, lá a geração de Samuel. Deus, gente, a Bíblia diz sobre a geração de Samuel, as visões, a palavra do Senhor era escassa e as visões eram raras. É isso que nós vivemos. As visões raras, a palavra do Senhor é escassa. Você vai dizer, tem gente pregando em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, na TV. Tem, mas olha o conteúdo dessas mensagens. Olha se alguma dessas mensagens, elas estão atraindo as pessoas para Deus ou elas estão atraindo as pessoas para a igreja, para a religião. O avivamento, ele tem que produzir santidade, ele tem que produzir mudança na sociedade. Porque se pessoas estão se convertendo, tem que cair a criminalidade, tem que cair pedofilia, tem que cair adultério, tem que diminuir criminalidade, tem que diminuir roubo, tem que diminuir tráfico. E o que está diminuindo? Tem que diminuir a inadimplência.
Está diminuindo alguma dessas coisas ou está aumentando? Quantos cristãos que são inadimplentes, quantos cristãos que são adúlteros, quantos cristãos que vivem uma vida de pecado? Então nós podemos dizer sim que estamos vivendo algo como na geração de Samuel, um tempo de apostasia em que a palavra do Senhor é escassa. Porque a palavra que ela é pregada, ela é muito mais voltada para o humanismo, é muito mais voltada para a humanidade, é muito mais voltada para satisfazer o ego da pessoa do que para levar uma pessoa até Deus, do que para levar uma pessoa ao arrependimento, à salvação. Esses dias eu ouvi uma palavra que me embrulhou o estômago. Um pregador famoso aí, pregando sobre Pedro, sobre Tiago e João, né, os filhos do trovão, que eram ousados, isso, aquilo, que o cristão ele tem que ser ousado, o cristão ele tem que querer mais, o cristão tem que querer isso, tem que ser ganancioso, que Deus gosta de pessoas assim, exigentes. Misericórdia! Por que não pregou, então, que Tiago deu a vida para o Evangelho, foi o primeiro apóstolo mártir? Mas não, ninguém quer pregar que você tem que morrer pelo Evangelho. Quer pregar que você vem para o Evangelho para receber algo, para ser beneficiado, para ter uma vida gostosa, uma vida boa, uma vida abundante. Vida abundante é viver aquilo que a palavra de Deus diz para a gente. É viver o propósito de Deus. E não querer um Deus que venha satisfazer ao meu ego. Enfim, por conta de tudo isso, por conta de toda esta palavra escassa, por conta de todos esses pecados pequenos, que não damos importância, mas que é cometido diante de um Deus santo, a palavra do Senhor se torna escassa. Quando nós entendemos a santidade de Deus, que é algo que praticamente ninguém prega mais, e a depravação da humanidade, nós começamos a entender isso. A questão é que nós não entendemos isso, porque a nossa mente está saturada de ouvir palavra de autoajuda, de ouvir palavra de humanismo, de ouvir palavra para agradar o ego humano, e não para levar a pessoa até Deus, não para levar a pessoa ao quebrantamento. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, por conta de tudo isso, Deus tem operado pouco na igreja. Por conta de tudo isso, não há um verdadeiro avivamento. Por conta de tudo isso, vivemos às vezes uma vida infrutífera. Por conta de tudo isso, cristãos levam suas vidas amarradas. Então temos que nos voltar para o Senhor. Como dizia o profeta: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e atará. Outro profeta diz: venham, saia o noivo lá do seu aposento, saia a noiva da sua recâmara, chama o sacerdote, chama o povo, façam um jejum, rasguem seus corações e não suas vestes. Tiago diz para chorar, para lamentar, até que o Senhor venha romper algo em nós. Alguém pode me dizer: estamos na graça, o sangue de Jesus já nos purificou, já nos lavou. Sim, mas precisa romper algo em nosso interior. Precisa ser quebrado, esse corpo do pecado tem que ser desfeito, esta mentalidade do pecado, este coração endurecido e embrutecido tem que ser quebrado, tem que ser rompido, para que o Senhor possa fluir em nós e através de nós. Assim experimentaremos um verdadeiro avivamento, assim experimentaremos os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, quando há poder de Deus, há frutos do Espírito. Quando há poder de Deus, há transformação de vidas. Então vinde, voltemos ao Senhor e lembre-se, Deus é santo, nós não somos. Deus é bom. Se você fosse julgado, fosse um criminoso que fosse ser julgado por um juiz honesto, por um juiz bom, você estaria com medo. Então temos que entender a santidade de Deus, a bondade de Deus e a depravação da humanidade, e temos que nos quebrantar. Como os puritanos faziam, que tinham uma grande pregação de santidade, que as pessoas confessavam seus pecados. Precisamos confessar nossa preguiça, gente que não ora, gente que dorme enquanto está orando. Tudo isso nós precisamos confessar diante de Deus e buscar uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança e buscarmos a graça. Confessar, chorarmos, até que possa se fundir em nós a santidade de Deus, para que assim o Senhor possa fluir através de nós. E eu repito,
Nós vivemos numa cultura tão saturada de pecado, tão saturada de coisas indecentes, que não temos a noção da quantia de coisas erradas, da quantia de abominações que praticamos diante de Deus, por conta da nossa cultura. Os puritanos confessavam até quando não tinham sexo entre os casais. Hoje os casais cristãos falam que é normal não ter sexo no casamento, que se esfria. Como que é normal se o sexo foi feito pro casamento e não pro namoro? Então precisamos confessar diante de Deus. Confessar, chorar e se quebrantar, até que o Senhor venha e mude a nossa sorte. Obrigado pela sua atenção. Se essa palavra falou contigo, compartilhe para que fale com mais pessoas. Se inscreva aí no meu canal, Cristiano Rodrigues. E muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.